É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E muito inspirador fazer essa fala logo depois da Juliana. Como mãe, né, eu acho que não tem nada mais importante a ser feito e discutido do que criar sistemas de saúde mais resilientes para o futuro da minha filha, dos filhos de vocês, dos netos de vocês. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou engenheira ambiental, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, e sou mestre em saúde pública. Depois de 5 anos estudando essa área técnica, né, da engenharia, que é da onde nascem muitas das soluções para clima que a gente tem, eu vi que a tecnologia que mais estava em falta era a tecnologia dos afetos, a reconexão das pessoas com a realidade, né? A gente tem um talento muito bom de desnaturalizar as nossas discussões. Então, eu fui percorrendo um caminho, né, depois de estudar uma área técnica como a engenharia, fui percorrendo um caminho que me trouxesse mais o aspecto humano mesmo, da conexão da gente com o contexto que a gente vive, da gente com a natureza, da gente com os nossos próprios problemas. E nesse percurso, eu encontrei a ferramenta para esse grande déficit que a gente vive de desconexão, né, que é a comunicação. Hoje eu atuo como comunicadora. Eu não sei, levanta a mão para mim, por favor, quem já teve a oportunidade de conversar com um influenciador digital, com um influencer. Quem é a minha voz? Eu posso falar, mas alguém vai me ouvir? Essa não é minha voz. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, isso é muito recente, essa profissão que eu meio que participei da invenção disso, porque eu já faço isso há 8 anos, ela é uma coisa esquisita, né, da modernidade. Ela, ao mesmo tempo, ela é distante, ela é superficial, ela é muito ligada a padrões fúteis de comportamento, ao mesmo tempo, a profissão que está jogando luz na pauta climática, na pauta de saúde todos os dias, por meio de um advocacy diferente, um advocacy como a gente nunca fez. Agora, as nossas vozes atingem públicos muito maiores. E essa ferramenta que é a comunicação, ela, na minha opinião, ela não pode ser vista como um acessório do advocacy. Ela é a espinha dorsal do advocacy, é da onde o advocacy pode tirar insumos de qualidade para, de fato, representar as vozes das pessoas nas instâncias de tomada de decisão. Para mim, comunicação é termômetro, porque é por meio de lá que no meu canal, eu tenho um canal que é médio, tá, gente? Porque esse nicho do clima, né? A gente ainda não cheguei em Bruna Marquezine, mas é ali que a gente tem que mirar, né? Não vai ser para mim, não tenho estrutura emocional para esse nível de exposição e de fama, mas o mais importante é que essa comunicação esteja em muitas vozes, né? A comunicação feita na internet, ela pode andar de mãos dadas com a comunicação que vocês fazem dentro das instituições de vocês. Ela pode ser financiada para que ela ganhe corpo e estrutura, para ter cada vez mais impacto na sociedade. E quando a gente fala de saúde, de vontade política, de engajamento público, de investimentos, a gente vai precisar envolver todo mundo, a gente vai precisar usar esse termômetro da comunicação. E eu sigo acreditando que a melhor ferramenta para isso é a comunicação. E essa conversa vai ter que ser muito boa. A gente não vai mais poder fazer essa conversa só usando os meios antigos. As pessoas estão mais adaptadas aos vídeos rápidos, às informações que vêm junto com o entretenimento. Agora, isso precisa, no nosso caso, que trabalhamos com clima e com saúde, ser feito sobre bases científicas, bases certificadas e que possam oferecer credibilidade a esse tipo de conteúdo. Senão, o que a gente faz é engrossar o caldo do nosso pior inimigo nessas temidas redes sociais, que é a desinformação.
Então, hoje, depois de anos trabalhando, criando conteúdo sobre clima e saúde na internet, e aí vocês vão ter que me seguir para ver, o meu canal é o meu nome mesmo, vocês podem colocar lá. Depois de 8 anos fazendo isso de forma um pouco solitária, é um trabalho um pouco solitário que acontece na casa, né, da pessoa, da blogueira, agora eu vejo uma mudança de jogo muito interessante. E é sobre ela que eu gostaria de falar hoje com vocês. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, ele era muito sobre estimular as pessoas a terem atitudes individuais que pudessem inspirar e amplificar de forma pedagógica para as pessoas à sua volta. E isso, né, numa visão, naquele momento, ingênua, poderia vir a mudar o mundo, né? Agora, o que a gente vê é um amadurecimento desse tipo de advocacy. Agora, a gente pode até falar de uma iniciativa individual, mas se a gente não passa no nosso conteúdo pelo percurso da política pública, de como é que a gente coletiviza essas ações, a gente não existe conteúdo bom. Isso já nem engaja mais. É interessante o que está acontecendo na sociedade. E eu acho que essa é uma visão que pode nos deixar um pouco mais otimistas em relação à opinião pública. Está cheio de gente aí, uma camada enorme da sociedade que só não sabe sobre clima e saúde porque não teve oportunidade, porque não teve um conteúdo acessível, disponível para ela. Então, hoje, eu integro um programa. Se vocês me seguirem, vocês vão ver lá, logo na minha bio, que eu sou uma verificada pelo clima. Eu participo do Verified Champion, que é um programa da agência Purpose, em parceria com a ONU, com as Nações Unidas, e com o apoio de várias entidades, inclusive o TikTok, para que a gente possa fazer combate à desinformação sobre clima e saúde na internet. Eu, do meu quintal, posso até impactar ali o meu público. Agora, penso o poder de criar o meu conteúdo alinhado a uma estratégia global que vem das Nações Unidas, trabalhada de forma criativa pela Purpose, que dispensa rasgação de seda, que é uma agência criativa fantástica que apoia o nosso trabalho, junto com outros 90 criadores de conteúdo de vários países diferentes, se eu não me engano, 5 ou 6 países diferentes, em dezenas de idiomas. Aí, isso muda o jogo. Aí, a gente pode começar a engrossar a pauta de tal maneira, envolver a opinião pública, formar essa opinião pública de tal maneira a, de fato, a gente poder sentir que a opinião pública começa a influenciar o debate diplomático nas conferências e também nas nossas instituições governamentais e não governamentais. É importantíssimo que essa conversa, que essa ferramenta, aconteça a partir de vozes confiáveis. É importantíssimo também que elas sejam diversas e que elas sejam radicalmente localizadas. Porque o que a gente precisa, antes de pensar nas métricas de engajamento, é construir pertencimento. Né? Quando eu escrevo os meus roteiros, eu trouxe um roteiro enorme aqui para contar, para falar tudo isso para vocês, e abandonei-o. Mas quando eu escrevo os meus roteiros, eu não penso primeiro no engajamento. Eu penso em criar pertencimento. É um tipo de investimento que eu faço como roteirista e criadora de conteúdo no longo prazo. Porque se eu crio ali, se as pessoas que me acompanham, que assistem um vídeo, entendem, se encantam, começam a pertencer a esse nosso universo, que é muito restrito, nós somos muito poucos nessa sala. Aí ela pode vir a se engajar. Tanto engajar nas redes sociais, compartilhando, comentando, etc., mas também se engajar para a transformação social disso no seu território. Então, no Agentes do Verificado, nós somos vozes confiáveis, e aí, desde que a ONU me estampou como agente de voz confiável, a minha autoestima
assim, eu estou insuportável. São vozes indígenas, quilombolas, ribeirinhas, esportistas, né, atletas. Precisa estar na boca de todo mundo. Então, acho que essa minha fala é muito no sentido de saber, né, até de entender aqui com vocês, se vocês já fazem parte dessa conversa, ou se as instituições de vocês têm dificuldade ainda de fazer uma comunicação nas redes sociais. Usem os criadores de conteúdo. Nós estamos aí todos os dias caçando pauta, fazendo aqui o nosso rebolado para tornar clima e saúde um assunto interessante, a partir de bases confiáveis, cientificamente checadas, com apoio do Verificados pelo Clima ainda nesse momento. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso, gente. A gente precisa tirar essa conversa da bolha, e não vai ser eu nem vocês individualmente, integração, 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 como foi dito aqui no painel anterior. A gente precisa se integrar, entrelaçar os nossos saberes, os nossos conhecimentos e nos apoiar mutuamente. Quem quiser mais informações do Agentes do Verificado, pode falar comigo, com o Gabriel, com a Flávia, que estão aqui também. Me sigam para a gente continuar essa boa conversa fora daqui. E, se eu puder deixar uma mensagem final, rehumanizem a comunicação de vocês para falar sobre clima e saúde na internet. Obrigada.